Essas duas figuras aqui, vocês devem, aqueles mais apaixonados pela história, devem conhecer. Stalin e Trotsky, duas figuras da história da antiga União Soviética, etc. Tá? Que vai ser assunto dessa minha conversa com vocês, certo? Mas vamos tirar os dois de cena e vamos continuar aqui, certo? Conversando, falando. Ontem eu comecei a pensar com os meus botões e comecei a perceber que existem pessoas que são, assim, tem muita saudade da máquina de escrever, tem muita saudade do disco do LP, aqueles discos, né? Tem muita saudade de que mais? Dos boleros. Tem saudade da época de 1980, que 890, né? 1980, aquela época em que o comunismo e o capitalismo se enfrentavam nas Guerras Frias. A União Soviética era comunista, Estados Unidos capitalista. Cuba apareceu depois, mas comunista. Hungria era comunista. A França era capitalista. Apesar de que os franceses tinham tendências mais progressistas, mas era o capitalismo, certo? Aí eu começo a ver hoje a guerra da Ucrânia, a invasão da Ucrânia, certo? E começo a perceber muitos brasileiros puxando a história para 1980 e querendo se debater tudo em cima de fatos que já ocorreram no passado. Trotsky e Stalin fizeram parte da história do Brasil, sim. Houve uma guerra, uma briga, uma discussão muito forte entre o meu saudoso amigo Hermínio Saqueta e o Jorge Amado, certo? Porque um era reformista, um era trotskista, outro era stalinista. Quem era o stalinista, o Jorge Amado? Quem era trotskista? O Saqueta. Eu conheci o Saqueta bem, convivi com ele, foi meu grande chefe, foi o cara que me colocou no jornalismo. Era uma figura fantástica, maravilhosa. Ele pregava as coisas com muita vontade, com muita disposição, mas ao mesmo tempo ele temia pelas pessoas, porque era um cara de um coração fantástico, né? Ele dizia, vocês tomem cuidado. Mas a gente se reunia nos porões da casa dele, a dona Célia, uma pessoa, a mãe dele, a mulher dele, uma pessoa maravilhosa, que sofreu muito naquela época, né? O Saqueta foi preso algumas vezes, porque mesmo como jornalista não adianta, ele tinha posições políticas muito fortes. Era um cara vigoroso. Mas eu estou contando isso para mostrar que naquela época as discussões se voltavam para o stalinismo, era o comunismo, era a União Soviética e os Estados Unidos. Duas potências que se rivalizavam, certo? E que criavam, de certa forma, um equilíbrio. Muito bem, mas o mundo mudou, gente. Ô, amigos, vocês estão vivendo 1980. Aí vocês começam a defender Putin. Putin é muito diferente de Stalin, de Lenin, de Lenin, de Trotsky. O Biden é muito diferente também daquelas figuras antigas, Roosevelt, etc, etc. O mundo era outro, e o mundo hoje é outro. E vocês ficam presos ainda àquelas ideias antigas, quando nós discutíamos academicamente, certo? Essas questões. O Luiz Carlos Prestes era líder comunista aqui no Brasil, certo? Mas a atuação dele era forte, sim. Era forte como uma pessoa que falava a voz de Moscou, ok? Mas o Brasil, as grandes discussões, não, você é stalinista! Quantas vezes eu ouvi isso? Você é reformista! Porque um pregava a luta armada para chegar a mudar a ideologia, né? Mudar o sistema.
E o outro pregava a conscientização, certo? Para a mudança sem armas. Os reformistas. Aquela época era assim, era uma delícia, porque a gente discutia, discutia muito, certo? Mas o Brasil ficava restrito a Getúlio Vargas com sua ditadura também, com problemas, tá? Mas essa turma daqui não tinha tanta influência como naquela época existiam. Apareceu o Mao Tse Tung, que também entrou no jogo. Você é maoísta! Quantas vezes eu vejo, você é maoísta, você é stalinista, você é reformista, você... É tudo. Depois apareceu o PCdoB, que foi aqui no Brasil, né? O PCdoB surgiu para aqueles do PCB, que eram os comunistas, reformistas, etc., não concordavam. É aquela loucura total. Mas hoje, o comunismo acabou. Acabou. Não existe. Talvez Cuba tenha um pouquinho lá. Mas você fala China comunista? Imagina, o capitalismo está fortíssimo lá dentro. Aí você fala em Rússia comunista? Imagina. A Rússia tem um monte de biliardários, caras que ganharam muita grana. A Rússia tem a máfia famosa, forte lá. Entende? Isso não é coisa comunista não, hein? Daquela época, pelo menos. Muito bem, mas eles não perceberam isso. Aí, o que acontece? Porque eu comecei a ficar encafifado com algumas figuras fortes defendendo o Putin. Aí eu comecei a trazer o Putin para a política brasileira. Ora, o Putin passou a ter, de certa forma, uma influência na política brasileira, porque o Bolsonaro foi lá visitar o Putin, ficaram amigos, trocaram ideias. E o Bolsonaro também esteve ali em Dubai. E por que Dubai? Porque Dubai se tornou uma subsede das encrencas digitais, com o Telegram, que foi bloqueado pelo Alexandre de Moraes. Você pensa que tudo tem um significado. Então, eu puxei para cá, para o Brasil. Ora, eu não estou entendendo algumas pessoas defendendo o Putin porque eles estão voltando ao passado. Eu duvido que o jovem de 20 anos, 25 anos, o pessoal mais jovem, eles não estão entendendo. Eu tenho uma sobrinha vigorosa, né? Que a gente fala muito com ela sobre política. E ela disse: tio, eu não estou conseguindo entender por que é que as esquerdas... Para com esse negócio de esquerda, direita também, porque isso é outra coisa, outra baboseira. Aí o cara fala, o Lula é de esquerda. Não é. Mentira. O Lula nunca foi de esquerda. O Lula é um progressista, que aí você pode encarar a política de uma outra forma. Aqueles que condenam o arbítrio, que condenam as ditaduras, certo? E que querem um país prosperar. Mas na época do Lula, a indústria cresceu, os bancos ganharam muito dinheiro. E o cara de esquerda fazendo isso? É por isso que hoje, quando se fala em Alckmin como vice do Lula, o cara, não, Alckmin não pode. Vocês não entenderam a cabeça do Lula. O Lula está criando, na verdade, uma frente ampla para combater o bolsonarismo e para mudar a estrutura econômica do país. E se ele não tiver apoio de um Congresso, se ele não tiver um Congresso forte, se ele não tiver partidos aliados a ele, mesmo os que não sejam aqueles, entre aspas, de esquerda, certo? Ele não vai conseguir governar. Ninguém vai conseguir governar. Então, vamos parar. Para e pensa. Quando você defende Putin, você possivelmente está ajudando alguém que você não quer. Pensa bem nesse detalhe. Quando você enaltece a Rússia de hoje é diferente daquela Rússia do Stalin, do Trotsky, dessa turma, Lenin, Marx, todos. O Marx não era russo, era alemão, mas está dentro do contexto, né? Então, amigos,
vamos parar com 1980. Nós estamos em 2021. 2022, até eu fiquei atrasado um pouco, essa confusão toda. 2022. E nós estamos pensando em 1980. Nós estamos falando de... Vamos discutir isso? Essa discussão só ocorre com os velhos. Os velhos ficam pensando naquilo e falando naquilo. Pode ver. Se você buscar os comentários lá, são os caras todos de barba branca, tá? Isso não quer dizer que eu também não esteja lá no caminho. Mas fazer o quê? Às vezes existem velhos e existem velhos que não são velhos, certo? Ou seja, aqueles que conseguem avançar no tempo. Eu não posso me esquecer da minha máquina e da telegrafia, mas eu não posso usar mais. Eu uso o quê? Eu uso o computador, que é coisa desta época, entende? Então, conselho final. Quando vocês forem falar de Putin, você tem que falar em cima de uma guerra que está destruindo, que está matando, que está assassinando, que está destruindo tudo e criando um problema sério para a economia mundial. Eu não vou dizer que isso não tenha transtornos no mundo inteiro, no Ocidente, no Oriente, no Leste Europeu, em todo lugar. Isso você não faz omelete sem quebrar ovos. Esse é o ditado que o meu saudoso amigo Juvenal Juvencio usava muito. Certo? Infelizmente, hoje, para quebrar os ovos, que é a invasão da Ucrânia, o Ocidente e outros países, Estados Unidos também, que não é santinho, entendeu? Não é. É bom que fique bem claro isso. Mas vamos lutar por dias melhores, pensando bem, e pensando no Brasil, e pensando nas eleições de 2022, que vão ser eleições difíceis, muito difíceis, entende? Por isso que eu exalto quando o Alexandre de Moraes resolve punir aqueles que estão disseminando mentiras, tá? Falei um monte de coisa, porque hoje é domingo, e no domingo a gente pode falar mais e conversar mais e discutir mais. Agora, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês também. Não, a minha verdade pode não ser a sua verdade, mas no conjunto de informações é que se cria a verdade. Ecovox TV, assinala aí, ó. Se inscreve e vamos aumentar essa nossa turma toda, tá? Um grande abraço a todos. Até a próxima.